A tecnologia tem transformado o mundo em um lugar mais inclusivo. E você sabia que o Brasil tem feito parte dessa mudança de forma significativa? Uma inovação tem proporcionado momentos mais inclusivos. É um aplicativo de comunicação aumentativa e alternativa que permite que pessoas com dificuldades na fala se expressem e tenham mais autonomia. Eu achei incrível. Desenvolvido por uma brasileira, o app utiliza pranchas digitais e inteligência artificial para auxiliar usuários com diagnósticos como autismo, paralisia cerebral e AVC. A solução que fortalece a dignidade humana e facilita o aprendizado já é utilizado por famílias e profissionais de saúde e educação, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos conhecer essa história de perto. Quem nos conta é a vencedora do Prêmio Internacional de Empreendedorismo de 2025 e criadora do aplicativo Lori Comunica. A empreendedora Joyce Querubino. Seja bem-vinda, Joyce. Boa tarde. Aqui, brave. Eu falei para ela, achei Joyce tão alta, que linda. Tudo bom, querida? Bem, obrigada. Pode se sentar, desculpa, com licença, bati gente. Aqui no seu Quanto você tem de altura, Joyce? 1,82. Que linda, eu acho lindo, porque eu sou tão pequenininha, eu acho lindo, gente Mulherão, grande. né? Só não pode vir de salto, senão as câmeras não iam chegar lá. E você me desculpa a pergunta indiscreta, mas quando eu comecei a ler sobre você, eu falei, você parece tão jovem. Quantos anos você tem, Joyce? Não sou tão jovem, eu fiz 26 anos esse ano, mas eu comecei bem cedo. O aplicativo, o primeiro prêmio que a gente ganhou foi há uns 3 anos atrás, então, que foi super interessante. A gente foi lá pro Vale do Silício, conheceu um monte de empresa interessante, a gente ganhou um prêmio super legal. E aí, naquela época, eu já estava começando a fazer o aplicativo. Até porque surgiu de uma ideia de um TCC seu, não foi isso? Conta pra gente o comecinho de tudo. Exatamente. Bom, o aplicativo eu desenvolvi na época que eu estava na universidade, eu estava fazendo a faculdade, a minha graduação, e aí eu queria desenvolver uma solução que não ficasse só na gaveta, sabe, que eu terminasse a faculdade. Daí eu pensei em possíveis problemas que eu pudesse ajudar, e a minha mãe, ela é terapeuta ocupacional, e na época ela trabalhava num hospital e estava no período da Covid. E aí ela contou que tinha uma dificuldade das pessoas que eram entubadas por conta da Covid, de conseguir se comunicar através da fala dentro do hospital. E também, muita gente pós-entubada acabava ficando machucada, então elas demoravam um tempo a conseguir voltar a falar, sabe? E aí, hoje, a tecnologia mais utilizada é a prancha de comunicação alternativa, que é uma folha de papel impressa com cartões. E aí, quando você vai lá no hospital e tem alguém acamado, você pode solicitar essa prancha. Só que a comunicação é muito difícil. Primeiro que alguém tem que fazer e imprimir esse papel. E aí a pessoa precisa segurar e apontar quando ela quiser falar. E mais difícil ainda quando aquela pessoa não consegue mexer as mãos ou está numa situação que ela não tem o movimento, como uma paralisia cerebral, um nível complicado de um AVC. E aí essa pessoa, ela precisa que outra pessoa segure o papel, aponte item por item daquele papel e aí ela vai fazer um movimento, tipo piscar os olhos ou mexer com a cabeça, e aí eles vão entender. E aí eu vi essa dificuldade e falei, por que eu não crio um aplicativo que faça isso para as pessoas, sabe? E que as pessoas possam ter direto no celular delas, que elas consigam baixar e aí elas consigam se comunicar com as pessoas que elas estão indo lá. Porque, poxa, é uma situação tão difícil. E eu vivi isso na pele com a minha avó, quando ela teve um AVC, e aí dentro do hospital, no período que ela ficou internada, ela teve muita dificuldade de conseguir falar e se expressar. E aí a gente chegava lá e não conseguia entender o que ela queria, sabe? E o que ela queria saber, o que ela queria perguntar. E ela também ficava muito frustrada por não conseguir falar, que é uma dificuldade. Quando a gente parar pra pensar que, gente, como é que eu ia fazer se amanhã eu perdesse a minha fala? O que eu ia fazer? Eu não vou conseguir aprender a falar através do movimento das mãos ou alguma coisa de um dia para o outro. Sim. E eu não sei se vai ser uma restrição só por um período ou vai ser para sempre, sabe? O que eu faço? E aí a gente quis desenvolver uma coisa que pudesse ajudar mesmo as pessoas que estão nesses momentos. Foi muito legal ver que aquilo pôde ajudar a minha avó também nesse período que ela ficou sem conseguir se comunicar. Que legal. A gente tem um vídeo da avó. Tem? Podemos ver? Claro. Vamos lá. A avó usando? Não sei. Sim. Quero fazer xixi. Outra coisa, aperta em outro campo dela, doce. Doce, que bonitinha. Tá bom, vou te trazer um doce. Ai, que fofo. Muito
Muito bom. Conte pra gente como funciona. A gente vai espelhar aqui o aplicativo para que as pessoas de casa possam visualizar também. Claro, sem problemas. Bom, aqui eu tenho alguns cartõezinhos que eu selecionei aqui. Dentro dessa versão, a gente tem vários cartões. Esses cartões podem ser editados, então você pode criar cartões do seu dia a dia. Então, por exemplo, com a foto do seu animalzinho de estimação. Se você quiser perguntar sobre alguém, você pode colocar as fotinhas das necessidades que você tem. Mas ele já vem com alguns cartõezinhos que representam as coisas mais comuns que as pessoas costumam falar. Então, aqui, por exemplo, se vocês me perguntassem, o que você achou de ter vindo aqui hoje? Eu ia falar que eu tô muito feliz, que eu estou super animada, que eu tô feliz, que eu tô bem. E aí, conforme a gente clica, ele fala com o som. Estou feliz. Eu cliquei aqui. Estou bem. Mas eu parei de falar para poder passar. E aí, uma das coisas mais legais que eu gosto de mostrar, ele vai carregar aqui rapidinho, mas basicamente eu tenho várias opções que além disso eu posso selecionar se eu quero falar sim, não, necessidade, sentimentos, objetos e assim por diante. Eu só vou entrar aqui, aí ele vai demorar um pouquinho porque ele usa a internet para carregar. Não tem problema. E aí no estúdio fica mais complicado. Mas eu vou carregar aqui rapidinho para mostrar para vocês como que eu faço o acesso através do movimento do rosto. Do rosto também. Isso, porque uma das coisas mais legais que eu gosto de trazer também é que a gente usa a inteligência artificial para converter movimentos do rosto em cliques e permitir a comunicação de todos, principalmente para essas pessoas quando elas estão acamadas, que a gente tem vários casos de pessoas com paralisia cerebral, com esclerose múltipla. E aí, como é que funciona? Se essas pessoas não têm o movimento das mãos, como que ela vai conseguir clicar nos cartões que ela quer falar? Então, a gente pega os movimentos do rosto dessa pessoa e converte eles em cliques. E aí a gente permite que eles se comuniquem através desses movimentos, seja o movimento do sorrir, o movimento do piscar. E aí a gente tem até níveis de sensibilidade, porque tem pessoas que vão conseguir dar aquele sorrisão bonito e tem pessoas que não vão conseguir, né? Que vão conseguir só mexer um pouquinho. Então a gente consegue pegar esses movimentos e fazer a conversão. Eu vou só configurar aqui pra gente tentar mostrar pra vocês como é que ele funciona. Enquanto você está configurando, conta pra gente na prática, né? O que você já viu desse aplicativo ajudar as pessoas? Porque eu imagino que seja fantástico o alívio para muitas mães também de crianças atípicas e também para pessoas que passaram por alguma necessidade. Já chegaram depoimentos para você? Claro, muitos depoimentos. Hoje a gente já tem bastante pessoas utilizando, mas a gente está batendo agora uma quantidade de mais de 2.800 pessoas e a gente recebe bastante feedbacks de melhorias, a gente gosta de estar sempre a par desses feedbacks. E uma das histórias que eu acho muito legais de trazer, a gente tem várias, mas uma das que eu acho mais interessante é a história do Gui. Ele é uma criança que ele tem um diagnóstico super específico, que é 1 a cada 30 pessoas, ele é um diagnóstico muito específico. Inclusive, eu nem sei o nome direito, para trazer para vocês, ele é um nome bem complexo. E aí, basicamente, ele não tem a fala e ele tem pouquíssimos movimentos. E aí, ele recebe muitos profissionais para fazer tratamentos com ele. E aí, um dos profissionais que foi fazer o tratamento com ele, viu que ele não estava aceitando nenhum tipo de toque. E ninguém estava entendendo por quê. Toda vez que alguém tocava para ele, ele enrijecia, fazia alguma coisa com o rosto de que ele não queria. E aí, a gente utilizou o aplicativo perto dele, disponibilizou para ele. E aí ele ficava sempre clicando em dor, e aí ele selecionou dor no ouvido. E aí, quando eles foram olhar o ouvido dele estava inflamado. Nossa. Só que é um tipo de dor que ninguém ia conseguir perceber visualmente, porque você tocava nele, ele não demonstrava tanta dor, ele demonstrava... E não no local, né? E não no local. Então, era uma dor que ela estava escondida. E isso que eu achei super legal de perceber o quanto o aplicativo conseguiu ajudar ele. Como que as pessoas fazem para, de repente, conseguir ter o aplicativo para elas usarem? Perfeito. O aplicativo hoje ele é disponível para download, tanto no Android quanto no iOS. Tem uma versão gratuita, então a pessoa pode instalar no próprio celular mesmo e ele vai funcionar. Se quiser o movimento do rosto, aí precisa ser um celular com câmera, tá, gente? Porque ele vai utilizar a câmera para fazer esse movimento. E, bom, tem uma versão tem outras versões que são pagas e aí você consegue cadastrar cartões, ter um maior gerenciamento e fazer as coisas mais personalizadas para você. E tem um tópico muito legal que a gente tem também, que é para as clínicas, que é um modelo que a
gente coloca de multidisciplinaridade. Ou seja, se é um profissional como um fonoaudiólogo ou um terapeuta ocupacional e ele está trabalhando algum conceito, ele pode compartilhar essa prancha que ele criar com todos os outros profissionais que também estão atuando e ensinando esse mesmo conceito. Assim, todo mundo consegue trabalhar no mesmo assunto com aquele paciente. E isso é super legal também. Eles conseguem ter esse uso compartilhado, sabe? Nossa, muito legal. O que você pensa de futuro? Porque isso que você já faz é incrível e ajuda tanta gente. Eu acho que você deve dormir à noite e falar, poxa, que legal que eu estou conseguindo mudar a vida de algumas pessoas. O que você quer para o seu futuro em relação a isso? Ah, perfeito. Eu quero que cada vez mais pessoas possam estar utilizando, eu quero receber feedbacks e melhorar ele, eu quero que ele possa ser... A gente está trabalhando agora para internacionalizar ele, para usar em mais lugares, inclusive há uns 2 meses atrás a gente ganhou esse prêmio da Fundação Bayer, que é o Women's Enterprise Awards, no qual a gente foi lá para a Turquia, apresentou o aplicativo, a gente recebeu um monte de feedback, então agora a gente quer internacionalizar ele, para levar ele para mais lugares. E aí, conseguiu abrir aí, né? Conseguiu abrir. Conseguimos mostrar aí essas fotos. Da Turquia. Você maravilhosa lá ganhando prêmio. Isso. E agora vamos mostrar como que funciona? Claro, perfeito. Aqui eu liguei para a seleção visual iniciar. Aí eu vou selecionar um tipo de movimento que eu quero usar. No caso, eu vou colocar o sorriso e o nível de sensibilidade vai ser média. Então ele vai pegar um sorrisinho menor, um sorrisinho maior. Aí eu vou ativar ele aqui. Quando eu clico aqui em voltar, cada cartãozinho vai ficar amarelinho por 3 segundos, que é o que a gente chama de varredura. E quando eu quiser selecionar, basta sorrir e manter o sorriso por 2 segundinhos. E aí ele vai navegar mesmo sem eu clicar. Aí eu estou falando ao mesmo tempo, tá? Por isso que eu vou mostrar aqui de novo. E aí se eu quiser selecionar, por exemplo, que eu estou cansado, basta eu sorrir e manter o sorriso. Estou cansado. E aí eu posso voltar, selecionar que eu tô bem e assim por diante. Eu vou navegando e falando o que eu quero ou não fazer, como que eu tô me sentindo. E tudo sem mexer as mãos. E esse modelo de varredura, a gente selecionou ele para que todo mundo conseguisse usar. A gente poderia até pegar outros movimentos também, mas a gente falou, vamos pegar os movimentos que sejam mais claros para as pessoas. Então se eu quisesse falar que eu tô bem, Estou bem. basta eu sorrir e ele vai clicando, mesmo que eu não clique com o movimento das mãos. Nossa, você é incrível. Você Obrigada. é maravilhosa. Eu vou pedir uma coisa que eu acho que tá todo mundo parado aqui olhando para você. Palmas para você. Você é Maravilhosa. muito maravilhosa. Nossa, você é muito incrível. maravilhosa. Obrigada, gente. Inteligentíssima, e é o que a gente falou no começo do programa, de usar a inteligência para o bem, para ajudar o próximo. Você viu uma necessidade dentro da sua casa e expandiu isso para o mundo. Muito obrigada por isso. Que você Obrigada, tenha gente. muito sucesso no que você faz. Se a gente puder te ajudar de alguma forma, que seja colaborando, falando isso mais para as pessoas, para divulgar, conte com a gente, a casa é sua. E que Deus te abençoe com essa sua inteligência e sensibilidade, que você continue sempre assim, viu? Amém, muito obrigada, gente. Nossa, estou muito feliz, estou de coração quentinho depois de falar com vocês. Que maravilhosa. Volte quando você quiser. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada por tudo.